A confeitaria Doce Encanto, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, estava lotada naquela manhã de sábado, quando Ricardo Almeida entrou para encomendar um bolo para mais uma de suas festas empresariais. Empresário do setor de tecnologia, CEO da Almeida Tech Solutions, Ricardo estava acostumado a conseguir tudo imediatamente. Mas naquela manhã, ele viu algo que o paralisou completamente. Uma mulher jovem, olhos vermelhos de lágrimas contidas, estava cancelando a encomenda do bolo de aniversário do filho. O menino, talvez uns 7 anos, puxava a manga da mãe implorando que ela não fizesse aquilo. Ela sussurrava que não tinha dinheiro suficiente, que iam comemorar de outro jeito. O pequeno não chorava, mas em seus olhos havia uma resignação que nenhuma criança deveria conhecer. Ricardo estava prestes a sair. Era uma cena privada, uma dor que não lhe dizia respeito. Mas então o menino disse algo que o pregou no chão. Algo que mudaria não apenas aquela manhã, mas o resto de sua vida. Porque às vezes um único momento de humanidade pode revelar quem você realmente é. E Ricardo estava prestes a descobrir algo sobre si mesmo que havia esquecido há muito tempo. A confeitaria Doce Encanto ficava na Rua dos Pinheiros, uma das áreas mais charmosas de São Paulo. Ricardo Almeida ia todo sábado de manhã encomendar doces para seus eventos corporativos. Aos 45 anos, era um dos homens mais ricos do Brasil. Seu império de tecnologia valia mais de 3 bilhões de reais. Ricardo personificava o sucesso brasileiro em sua versão mais polida. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Sempre usava ternos Hugo Boss feitos sob medida. No pulso brilhava um Rolex de 200 mil reais. Mas o sucesso tinha um preço alto demais. Divorciado há 4 anos, via seu filho Gabriel apenas 2 finais de semana por mês. O divórcio tinha sido amargo, cheio de acusações e ressentimentos. Sua ex-mulher Patrícia nunca perdoou o fato dele ter priorizado a empresa sobre a família durante anos. E Gabriel, agora com 12 anos, mal olhava para ele quando se encontravam. Preferia ficar no celular respondendo com monossílabos, contando os minutos para voltar para a casa da mãe. Ricardo tentava. Comprava presentes caros, levava o menino para restaurantes sofisticados, oferecia viagens internacionais. Mas Gabriel não queria nada disso. Queria um pai presente, não um caixa eletrônico. E Ricardo não sabia mais como ser aquele pai. Havia esquecido. Ou talvez nunca soube. Morava numa cobertura de 8 milhões de reais no Itaim Bibi, com vista para toda a cidade. Quadros de arte contemporânea nas paredes, móveis de design italiano, uma adega com vinhos que custavam mais que o salário anual de muitos brasileiros. Mas sempre voltava para casa num silêncio que nenhum luxo conseguia preencher. Um silêncio pesado, sufocante, que o lembrava constantemente do que havia perdido no caminho para o topo. Aquela manhã de abril entrou na confeitaria com sua postura distante e habitual, checando e-mails no celular, mal olhando para as pessoas ao redor. Mas parou ao ver a cena no balcão. Uma mulher jovem, talvez uns 28 anos, vestia jeans simples e uma blusa de algodão desgastada pelo uso. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo apressado. Ao lado dela, havia um menino com grandes olhos castanhos que olhava os bolos com um desejo que partia o coração. Ricardo guardou o celular no bolso. Algo naquela cena o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Ouviu a conversa sem querer. A mulher, Juliana, estava cancelando a encomenda de um bolo de chocolate para o aniversário do filho Lucas. Um bolo simples com decoração de dinossauros que havia encomendado 2 semanas antes. O menino faria 7 anos no dia seguinte. Juliana explicou com voz baixa, quase envergonhada, que havia surgido um imprevisto, que não podia mais pagar os 180 reais. Faria algo em casa mesmo. Lucas puxou a manga da mãe, perguntando se pelo menos podiam comprar um pedaço. Só um pedacinho para comemorar. Juliana se agachou até a altura dele. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava os ombros do menino. Os olhos estavam úmidos, mas ela se forçava a sorrir. Sussurrou que o dinheiro tinha sido necessário para comprar o remédio da tia Sofia. A irmã dela estava muito doente. Precisava de uma medicação cara que o SUS não fornecia. O bolo podia esperar, a tia Sofia não. Lucas assentiu com uma maturidade terrível para uma criança de quase 7 anos. Não chorou, não fez birra, não fez escândalo. Apenas disse com uma voz pequenininha: "Eu entendo, mãe. A tia Sofia é mais importante. Eu posso esperar."
mas em seus olhos havia aquela resignação, aquela tristeza contida, aquela aceitação de que algumas coisas boas simplesmente não eram para ele. E nenhuma criança deveria conhecer esse sentimento tão cedo na vida. Ricardo ficou imóvel, observando. Algo dentro dele se quebrou. Uma parede que havia construído durante anos, tijolo por tijolo, começou a rachar. Juliana completava o cancelamento. A atendente, uma senhora de meia-idade com expressão compreensiva, devolveu os R$ 50 do sinal. Juliana pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Guardou na carteira gasta onde mal havia outras notas, segurou a mão de Lucas com força e se dirigiu para a saída. Algo se mexeu dentro de Ricardo. Uma emoção enterrada durante anos. Décadas, talvez. Por um momento ele não viu Juliana e Lucas. Ele se viu. Viu o Ricardo de 38 anos atrás. Criado num apartamento minúsculo de 2 quartos no Tatuapé, bairro operário de São Paulo. Viu seu pai operário que quebrava as costas trabalhando 60 horas por semana numa fábrica de autopeças. Viu sua mãe que fazia faxinas em casas de madames da Zona Sul para complementar a renda. Viu os aniversários comemorados com bolos caseiros simples, feitos com o que havia na despensa, porque os de confeitaria eram um luxo impensável. Viu a vez que fez 8 anos e não teve festa, porque a geladeira quebrou, e todo o dinheiro guardado foi para consertá-la. Viu o olhar da mãe, aquele mesmo olhar de Juliana, pedindo desculpas sem palavras por não poder dar mais. E viu algo mais. Viu o menino que ele foi. O menino que prometeu a si mesmo que quando crescesse nunca mais passaria por aquilo. Que seria rico, poderoso, que teria tudo. E conseguiu. Conseguiu tudo, exceto o que realmente importava. Antes que pudesse pensar, antes que a razão interviesse, Ricardo se moveu. Seus pés se moveram sozinhos. Alcançou Juliana e Lucas quando estavam prestes a atravessar a porta da confeitaria. Com licença, disse ele, a voz saindo mais suave do que pretendia. Juliana se virou surpresa. Seus olhos se arregalaram ao ver o homem de terno caro, relógio que brilhava no pulso, aparência de quem jamais conheceu um dia de dificuldade financeira. Instintivamente ela se tensionou. Puxou Lucas para mais perto dela, num gesto protetor. Sim? Perguntou a voz desconfiada. Ricardo hesitou. De repente se sentiu exposto, vulnerável. Não sabia como fazer aquilo. Não sabia como conectar, como ser genuíno. Havia tanto tempo que só sabia fazer negócios, fechar contratos, manter distância. Desculpe, não quero incomodar, começou ele, as palavras saindo atropeladas. Eu ouvi sem querer sobre o bolo. E eu queria, se você me permitir, eu gostaria de fazer algo. A desconfiança nos olhos de Juliana aumentou. Ela o avaliou da cabeça aos pés, notando o terno impecável, o corte de cabelo caro, a postura de quem está acostumado a dar ordens. Fazer o quê? Perguntou ela, a voz endurecendo. Ricardo respirou fundo. Queria pagar o bolo. Para o aniversário de... Ele olhou para o menino, do seu filho. Como presente. Nada estranho, apenas. Um gesto. A reação foi imediata. Juliana ficou completamente rígida. Seu rosto se fechou, e uma expressão de orgulho ferido tomou conta de suas feições. Não, obrigada, disse ela firme. Não precisamos de caridade de estranhos. Ela agradeceu com um aceno de cabeça seco e se virou para sair. Lucas olhou para trás, para Ricardo, com aqueles olhos grandes e tristes. Mas Juliana puxou sua mão com determinação. Ricardo sentiu algo desabar dentro dele. Um desespero que não entendia. Não podia deixá-los ir assim. Não podia. Por favor, espere, disse ele, a voz mais alta do que pretendia. Juliana parou, mas não se virou. Não é caridade, eu entendo. Mais do que você imagina. Ela se virou lentamente, os olhos desconfiados, mas havia algo diferente ali agora. Curiosidade, talvez. Ricardo continuou, as palavras saindo de um lugar profundo que ele nem sabia que existia. Eu cresci pobre. Muito pobre. Meu pai trabalhava numa fábrica. Minha mãe era faxineira. A gente morava num apartamento tão pequeno que eu dormia no sofá da sala até os 14 anos. Minha mãe fazia os bolos em casa porque não podíamos comprar. E eu via aquele olhar no rosto dela, sabe? Aquele olhar de querer dar mais e não poder. O mesmo olhar que você tem agora. Juliana piscou surpresa. Não esperava aquilo. Se eu pudesse voltar no tempo... Ricardo continuou, a voz embargada. Se eu pudesse voltar e dar à minha mãe um dia sem preocupações, um momento onde ela não precisasse escolher entre um remédio e um bolo, eu daria tudo. Tudo mesmo.
Mas não posso. Ela morreu há 5 anos, e eu nunca pude devolver tudo que ela fez por mim. Ele olhou para Juliana direto nos olhos. Então não é caridade. É memória. É respeito. É a tentativa de devolver para alguém o que eu gostaria de ter podido dar para a minha própria mãe. Juliana ficou em silêncio por um longo momento. Ricardo viu o conflito em seus olhos. O orgulho lutando contra a necessidade. A vergonha lutando contra o desejo de dar aquele momento feliz para o filho. Finalmente ela respirou fundo. Como empréstimo, disse ela, a voz firme. Eu devolvo. Pode demorar, mas eu devolvo cada centavo. Eu tenho meu orgulho. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro. Tudo bem, sem pressa. Ele se virou para Lucas e se agachou na altura do menino. E aí, campeão? O que você quer no seu bolo de aniversário? Os olhos de Lucas se iluminaram como estrelas. Dinossauros. Eu amo dinossauros. Principalmente o T-Rex. Ricardo sorriu. Dinossauros são demais. Sabe por quê? Porque eles eram fortes e corajosos. Igual a sua mãe. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheci hoje. Lucas olhou para a mãe e sorriu. Um sorriso enorme, genuíno, cheio de amor. Juliana levou a mão à boca, os olhos finalmente deixando as lágrimas caírem. Voltaram para dentro juntos. E naquele momento, naquela confeitaria lotada de pinheiros, numa manhã comum de sábado, começou uma história que mudaria 3 vidas para sempre. Ricardo não sabia explicar o que aconteceu depois que voltaram para dentro da confeitaria. Algo dentro dele tinha mudado, como se uma porta trancada há anos tivesse sido aberta, deixando entrar uma luz que ele havia esquecido que existia. Ele não encomendou apenas o bolo original. Pediu o dobro de docinhos, brigadeiros, beijinhos e cajuzinhos. Encomendou balões coloridos, arranjos de dinossauros de papel e decorações temáticas. Quando a atendente disse o total R$ 650, Juliana empalideceu e imediatamente começou a protestar. Não, isso é demais. Eu falei só o bolo, eu não posso aceitar tudo isso. Eu não vou conseguir pagar, isso vai demorar meses para... Ricardo levantou a mão gentilmente, interrompendo o fluxo nervoso de palavras. Um herói como Lucas merece uma festa de herói de verdade, disse ele, olhando para o menino que observava tudo com olhos arregalados de esperança e incredulidade. Juliana abriu a boca para protestar novamente, mas Ricardo continuou, sua voz mais suave. Você pode me pagar em parcelas. R$ 10 por mês, se precisar. 50 anos não importa. Mas hoje deixa ele ser só uma criança feliz. Amanhã é o aniversário dele. Ele merece isso. As lágrimas finalmente venceram a barreira que Juliana tentava manter. Ela levou as mãos ao rosto, os ombros tremendo. Lucas imediatamente abraçou a mãe pela cintura, tentando confortá-la. Tá tudo bem, mãe. Não chora, sussurrou o menino com aquela maturidade que partia o coração. Ricardo sentiu um aperto no peito. Pensou em Gabriel. Quando foi a última vez que seu filho o abraçou assim? Quando foi a última vez que ele, Ricardo, tinha dado ao menino um motivo para abraçá-lo? Juliana se recompôs, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Desculpa, murmurou. Eu não sou de chorar assim na frente de estranhos. Não precisa se desculpar, Ricardo disse. E não somos mais estranhos, certo? Somos conhecidos, amigos talvez. Juliana olhou para ele, realmente olhou pela primeira vez. Viu além do terno caro do relógio de luxo. Viu um homem com olhos cansados, com uma tristeza escondida atrás da postura confiante. Viu alguém que, apesar de ter tudo, parecia tão perdido quanto ela. Amigos, ela repetiu testando a palavra. Então assentiu. Amigos. Ricardo tirou seu cartão de visita da carteira. Era um cartão elegante. Papel de alta gramatura, letras em relevo dourado. Ricardo Almeida, CEO Almeida Tech Solutions, estava escrito junto com telefone e e-mail corporativo, mas ele pegou uma caneta e escreveu outro número atrás. Esse é meu celular pessoal, disse ele, entregando o cartão. Se precisar de qualquer coisa mesmo. Ou quando quiser começar a pagar, pode me ligar. Mas Juliana, sem pressa, de verdade. Juliana pegou o cartão com cuidado como se fosse algo precioso e frágil. Guardou na carteira gasta com cuidado. Obrigada, ela disse. E havia tanto peso nessa palavra. Gratidão, alívio, vergonha, esperança, tudo misturado. Eu não sei como agradecer.
Não precisa agradecer, Ricardo disse. Só aproveita a festa. Tira muitas fotos. Guarda esses momentos. Eles são mais valiosos do que dinheiro. Enquanto saíam da confeitaria, Lucas se virou e gritou. Obrigado, tio Ricardo. Você é muito legal. Tio Ricardo. As palavras ecoaram na mente dele. Há quanto tempo alguém não o via como apenas uma pessoa legal, e sim como o bilionário, o CEO, o homem importante demais para ser abordado casualmente? Ricardo levantou a mão num aceno, sentindo algo quente e desconhecido se espalhando pelo peito. Felicidade? Satisfação? Propósito? Ele não sabia nomear, mas era bom. Era real. Aquela tarde, Ricardo voltou para sua cobertura de 8 milhões. Abriu a porta de madeira maciça importada. Entrou no hall de entrada com piso de mármore italiano. Tudo estava impecavelmente limpo, arrumado por sua empregada. Tudo estava perfeito, frio e vazio. Serviu-se de um uísque de 30 anos. Sentou-se na varanda com vista para São Paulo iluminada. Normalmente esse era seu momento de solidão pesada, onde o silêncio o esmagava. Mas naquela noite era diferente. Continuava pensando no sorriso de Lucas, na dignidade de Juliana, no modo como um gesto simples havia criado uma conexão humana que ele tinha esquecido que podia existir. Por quanto tempo viveu no piloto automático? Acordar, academia, trabalho, reuniões, jantares de negócios, dormir, repetir. Uma vida inteira de conquistas vazias. Pensou em Gabriel. Pegou o celular, hesitou, depois digitou. Oi, filho, tudo bem? Saudades. Quer fazer alguma coisa diferente no próximo fim de semana que você vier? Enviou, ficou esperando. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram, apareceram de novo. Finalmente, sei lá, tanto faz. Ricardo suspirou. Não seria fácil. Os danos de anos de ausência emocional não se consertavam com uma mensagem. Mas era um começo. Tinha que ser. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo se pegava pensando em Juliana e Lucas. Imaginava como tinha sido a festa. Se Lucas gostou do bolo. Se as outras crianças vieram. Se Juliana conseguiu relaxar e aproveitar, ou se ficou preocupada com a dívida o tempo todo. Na quarta-feira seguinte, ele estava em seu escritório na Torre JK. Vidro do chão ao teto, vista panorâmica da cidade, móveis minimalistas caros. Estava em uma videochamada com investidores de Singapura, quando seu celular pessoal tocou. Um número desconhecido. Normalmente ele jamais atenderia. Tinha uma assistente para filtrar ligações. Mas algo o impulsionou a pedir licença aos investidores, colocar a chamada em espera e atender. Alô? Oi, Ricardo? É a Juliana. Da confeitaria. Desculpa incomodar, eu não sei se esse é um bom horário. A voz dela tremia ligeiramente. Ricardo imediatamente desligou a videochamada com os investidores sem cerimônia, ignorando os rostos surpresos na tela. Juliana? Não está incomodando nada. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Eu queria te agradecer de novo. A festa foi perfeita, Ricardo. Perfeita. O Lucas nunca tinha sorrido tanto na vida. Ele acordou no domingo ainda falando dos dinossauros do bolo, das decorações, de tudo. Foi o melhor dia da vida dele. Ricardo sentiu aquele calor no peito de novo, mais forte dessa vez. Que bom, Juliana. Fico muito feliz em saber. Ele merece de verdade. Houve uma pausa. Ricardo ouviu barulho de vozes ao fundo. Uma buzina. Você está na rua? Perguntou ele. Tô indo pro trabalho. Trabalho num supermercado aqui no Jabaquara. Sou caixa. Tô no ponto de ônibus. Desculpa, achei que ia ser mais silencioso. Ricardo imaginou. O ponto de ônibus lotado, o sol forte. Ela provavelmente já cansada antes mesmo de começar o turno de 8 horas, registrando compras de clientes impacientes. E a sua irmã, a Sofia? Como ela está? A voz de Juliana suavizou. Melhor. O remédio está fazendo efeito, graças a Deus. Ela conseguiu levantar da cama ontem, pela primeira vez em 2 semanas. Ainda está fraca, mas melhor. Que ótimo. Fico feliz. Outro silêncio. Não desconfortável, mas carregado. Como se ambos quisessem dizer algo, mas não soubessem como. Ricardo, eu queria... Você mencionou sobre eu pagar de volta, né? Então eu fiz as contas. Eu consigo guardar uns R$100 por mês. Vai demorar, mas... Juliana, Ricardo a interrompeu gentilmente. Não tem pressa. De verdade. Quando você puder, se puder. Não é por isso que eu liguei.
Quer dizer que você ligou a Arzel. Ele parou percebendo que estava atrapalhado. Quando foi a última vez que ficou atrapalhado falando com alguém? Juliana riu. Uma risada suave, genuína. Você é meio engraçado quando fica nervoso, sabia? Ricardo riu também. É? Normalmente as pessoas me acham intimidador. Ah, você é intimidador, sim, mas também é gentil. Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Juliana, eu estava pensando, quer tomar um café comigo? Algum dia desses, não para falar de dinheiro, só para conversar, conhecer melhor. Se você quiser, claro, sem compromisso. Ele quase podia sentir a hesitação dela pelo telefone. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Por quê? Ela perguntou finalmente, a voz cautelosa. Por que você quer tomar um café comigo? Eu sou só uma caixa de supermercado, Ricardo. A gente vem de mundos completamente diferentes. Ricardo pensou na pergunta. Por quê? Porque conversar com ela tinha sido a única coisa real que ele sentiu em anos, porque ela o fazia lembrar quem ele era antes de se tornar essa versão fria e distante de si mesmo. Porque ela tinha algo que todo o seu dinheiro não podia comprar, autenticidade. Porque ele disse lentamente, honestamente, faz muito tempo desde que eu tive uma conversa real com alguém. Não sobre negócios, não sobre dinheiro, não sobre o que eu posso fazer pelas pessoas. Apenas real. E por algum motivo que eu não entendo completamente, conversar com você naquele dia foi a coisa mais real que aconteceu comigo em muito, muito tempo. Outro silêncio. Então, tá bom, café, mas eu pago o meu, viu? Não quero que você ache que eu tô tentando tirar vantagem. Ricardo sorriu. Combinado. Você paga o seu café de R$3 e eu pago o meu. Eles marcaram para sábado, numa cafeteria simples perto da Avenida Paulista. Nada chique, nada intimidador. Apenas café e conversa. Quando desligou, Ricardo percebeu que estava sorrindo. Realmente sorrindo. Sua assistente entrou na sala, visivelmente nervosa. Senhor Almeida, os investidores de Singapura estão muito chateados. Eles disseram que foi extremamente desrespeitoso desligar a chamada daquele jeito e... Remarque a reunião, Ricardo disse, ainda sorrindo. Ah, cancele meus compromissos de sábado de manhã. Mas, senhor, sábado você tem o brunch com o ministro da... Cancele. A assistente piscou, surpresa, mas assentiu e saiu. Ricardo voltou a olhar para a cidade pela janela de vidro. Algo estava mudando. Ele estava mudando. E pela primeira vez em muito tempo, isso não o assustava. Pelo contrário, ele mal podia esperar por sábado. Sábado chegou com um céu azul impecável sobre São Paulo. Ricardo acordou mais cedo do que o normal. Um nervosismo estranho no estômago. Nervosismo, ele, que já tinha apresentado propostas para investidores bilionários sem suar uma gota. Estava nervoso para tomar um café. Ficou 15 minutos em frente ao closet, decidindo o que vestir. Terno? Não seria formal demais e intimidador. Acabou escolhendo uma calça jeans escura, camisa polo azul clara e tênis casuais. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Parecia normal, uma pessoa comum. Quando foi a última vez que se vestiu assim? A cafeteria Grão em Prosa ficava numa rua lateral perto da Paulista. Pequena, aconchegante, com mesinhas de madeira e um cardápio escrito à mão numa lousa. Nada a ver com os lugares que Ricardo frequentava, com seus menus em francês e garçons de luvas brancas. Juliana já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa de canto, mexendo nervosamente numa xícara vazia, olhando pela janela. Usava uma calça jeans clara e uma blusa verde simples, o cabelo solto caindo pelos ombros. Parecia diferente da mulher desesperada na confeitaria, mais relaxada, mais bonita. Quando ela o viu, levantou a mão timidamente. Ricardo caminhou até a mesa, de repente sem saber o que fazer com as mãos. Oi, disse ele. Oi, ela respondeu, um pequeno sorriso nos lábios. Você veio mesmo. Eu achei que ia desmarcar. Por que eu desmarcaria? Ela deu de ombros. Sei lá. Achei que você ia cair na real que não faz sentido você estar aqui tomando café com uma caixa de supermercado. Ricardo sentou-se na cadeira de frente para ela. Juliana, você precisa parar de se definir assim. Você não é só uma caixa. Você é uma mãe incrível, uma irmã dedicada, uma pessoa forte. O trabalho é o que você faz, não quem você é. Ela piscou surpresa com a veemência na voz dele. Uau, obrigada, eu acho que precisava ouvir isso. Um garçom jovem com piercings e tatuagens se aproximou.
Ricardo pediu um café expresso simples. Juliana pediu um cappuccino. Quando o garçom trouxe a conta, Juliana imediatamente pegou a nota de R$ 10 da carteira. Eu pago o meu, disse ela decidida. Ricardo não discutiu. Entendeu que era importante para ela. Respeitou. Começaram a conversar. No início, hesitante, superficial. O clima, o trânsito de São Paulo, banalidades seguras. Mas, gradualmente, conforme o café esfriava nas xícaras, a conversa foi se aprofundando, ficando real. Juliana contou sua história, não com autopiedade ou dramaticidade, apenas como fatos que precisavam ser ditos. Tinha engravidado aos 21 anos. O pai de Lucas, Rodrigo, era seu namorado da época. Prometeu ficar ao lado dela. Disse que iam criar o filho juntos, ser uma família. Mas quando Lucas nasceu, quando Rodrigo viu a realidade de noites sem dormir, fraldas sujas, responsabilidade concreta, ele sumiu. Simplesmente desapareceu. Bloqueou o número dela, excluiu as redes sociais, nunca mais deu as caras. Sabe o que é mais triste? Juliana disse, mexendo distraidamente na colher. Não é nem a dificuldade financeira. É o Lucas perguntando onde está o pai. É ter que inventar desculpas. Dizer que o pai viajou, que o pai está trabalhando longe. E ver nos olhos dele que ele sabe que eu estou mentindo, mas aceita a mentira porque dói menos que a verdade. Ricardo ouviu em silêncio, sentindo um peso no peito. Pensou em Gabriel. Ele estava presente fisicamente, mas estava realmente presente? Ou era tão ausente quanto o pai de Lucas, apenas de uma forma diferente? Juliana continuou. Os pais dela tinham morrido quando Lucas tinha 3 anos. Acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Batida frontal, morte instantânea. Foi devastador. De repente ela estava completamente sozinha no mundo, com uma criança pequena, sem apoio, sem rede de segurança. A única família que restou foi Sofia, sua irmã mais nova. Sofia tinha apenas 19 anos na época, mas largar tudo para ajudar Juliana. Moravam juntas num apartamento minúsculo de 1 quarto no Jabaquara. Sofia trabalhava num call center, Juliana no supermercado. Dividiam despesas, dividiam cuidados com Lucas, dividiam a luta diária por sobrevivência. Até que Sofia ficou doente. Começou com cansaço, depois dores, depois diagnósticos confusos. Lúpus, disseram finalmente os médicos. Uma doença autoimune crônica, cara de tratar. O SUS fornecia alguns remédios, mas não todos. Os mais eficazes, os que realmente aliviavam os sintomas, custavam uma fortuna. Por isso o bolo, Juliana disse, a voz embargada. Eu tinha guardado aqueles R$ 180 durante meses. Cada real foi uma luta. Mas era pro Lucas, sabe? Ele nunca pedia nada, nunca reclamava. Queria tanto dar isso para ele. Mas aí a Sofia teve uma crise forte. Precisou do remédio imediatamente e... Ela parou, limpando os olhos rapidamente. Desculpa. Eu prometi para mim mesma que não ia chorar de novo. Não precisa se desculpar, Ricardo disse suavemente. Você é humana. É permitido sentir. Juliana respirou fundo, se recompondo. Sua vez. Me conta da sua vida. Do Ricardo por trás do terno e do Rolex. Ricardo hesitou. Não estava acostumado a se abrir. Tinha passado tanto tempo construindo paredes, mantendo distância, protegendo vulnerabilidades. Mas algo em Juliana, na maneira como ela tinha se exposto completamente, o fez querer fazer o mesmo. Contou sobre sua infância no Tatuapé, o apartamento apertado, o pai operário, a mãe faxineira, como estudou em escola pública, dividindo livros didáticos porque não tinha dinheiro para comprar os próprios, como trabalhou desde os 14, entregando panfletos, lavando carros, qualquer coisa para ajudar em casa. Como descobriu um talento para a tecnologia. Aprendeu programação sozinho, em computadores velhos de lan houses baratas. Fez cursos técnicos noturnos enquanto trabalhava de dia. Ganhou uma bolsa para a faculdade de engenharia. Foi quando tudo mudou. Eu era obcecado, Ricardo disse, olhando para o café frio. Obcecado em sair daquela vida. Em nunca mais passar dificuldade. Trabalhava 20 horas por dia. Fim de semana, feriado, não importava. Construí minha primeira startup aos 25. Vendi ela por 3 milhões 3 anos depois. Peguei esse dinheiro e construí a Almeida Tech. Hoje vale 3 bilhões. Nossa, Juliana murmurou impressionada. É, Ricardo disse, mas não havia orgulho na voz. Eu consegui tudo o que queria. Dinheiro, sucesso, respeito. Mas no caminho, perdi tudo o que importava.
Contou sobre Patrícia, sua ex-esposa. Tinha conhecido ela numa festa da alta sociedade paulistana, quando ele já estava começando a ficar rico. Ela era tudo o que ele achava que queria. Bonita, sofisticada, de família tradicional. Casaram rápido. Gabriel nasceu 1 ano depois, mas o casamento foi vazio desde o início. Patrícia se casou com o dinheiro, com o status. Ricardo se casou com a ideia de ter conquistado algo que antes era inatingível. Mas nunca houve amor real, conexão verdadeira. E o Gabriel? Meu Deus, o Gabriel! Ricardo disse, a voz quebrando. Eu fui o pior pai possível. Eu estava sempre trabalhando, sempre em reuniões, sempre viajando. Quando estava em casa, estava no celular, no laptop. Ele cresceu e eu não vi. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras, os jogos de futebol da escola, tudo. Ele parou, os olhos ardendo. Quando me divorciei há 4 anos, achei que finalmente ia ter tempo para ele. Mas era tarde demais. Ele não quer mais nada comigo. Responde com monossílabos. Fica o tempo todo no celular quando estamos juntos. Conta os minutos para voltar para casa da mãe. E eu não sei como consertar. Não sei como ser pai. Esqueci ou talvez nunca soube. Juliana estendeu a mão pela mesa, tocando levemente os dedos dele. Um gesto simples, mas que significava tanto. Não é tarde, ela disse. Suavemente. Nunca é tarde para começar de novo. O Gabriel tem 12 anos, né? Ainda é criança. Ainda precisa do pai. Só precisa do pai certo. Do pai presente. Eu não sei como ser esse pai. Ninguém sabe no começo. A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. Eu erro com o Lucas todo dia. Perco a paciência, falo coisa errada, faço escolhas ruins. Mas eu tento. E no final do dia, ele sabe que eu amo ele. É isso que importa. Ricardo olhou para ela, realmente olhou. Para aquela mulher que tinha tão pouco, mas entendia tanto. Que tinha perdido tudo, mas não tinha perdido a humanidade. Que lutava todo dia, mas ainda tinha gentileza para oferecer. Como você faz? Perguntou ele. Como você mantém essa força? Essa bondade? Depois de tudo que passou, Juliana sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque desistir não é opção. O Lucas precisa de mim. A Sofia precisa de mim. E eu preciso acreditar que vai melhorar. Que a vida não é só luta. Que tem momentos bons também. Como esse café, por exemplo. Como esse café, Ricardo repetiu, sorrindo também. Ficaram conversando por 3 horas. Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol já estava alto no céu. A rua estava movimentada. Pessoas passando apressadas, buzinas tocando. São Paulo sendo São Paulo. Eu gostei, Juliana disse, parada na calçada, de conversar com você. De verdade. Eu também, Ricardo disse, e percebia surpreso que não era apenas conversa educada, era verdade. Podemos fazer isso de novo. Outro café ou um almoço? Ou qualquer coisa. Juliana hesitou, mordendo o lábio inferior. Ricardo viu o conflito nos olhos dela. Querer dizer sim, mas ter medo. Medo do quê? Dele? Do que as pessoas iam pensar. De se machucar? Não como caridade, ele se apressou a dizer. Não como o rico ajudando a coitadinha. Como amigos, pessoas que gostam de conversar. É só isso. Amigos, ela disse lentamente. Então assentiu. Tá bom. Amigos, mas eu pago minha parte, viu? Claro, Ricardo disse rindo. Você é dura na negociação. Tenho que ser, ela respondeu sorrindo. Se despediram com um aceno. Ricardo a viu caminhar até o ponto de ônibus, esperando no sol junto com dezenas de outras pessoas. Podia ter oferecido carona. Podia ter chamado um Uber para ela, mas sabia que ela recusaria. Orgulho, dignidade, as mesmas coisas que um dia ele tinha tido antes de ficar rico demais para se importar. Voltou para casa naquela tarde sentindo-se diferente, mais leve, mais vivo, mais humano. Sentou-se na varanda com vista para a cidade e fez algo que não fazia há anos. Pegou o celular e ligou para Gabriel. Não mandou mensagem, ligou. Alô? A voz adolescente, desconfiada. Oi, filho. Eu sei que você não gosta muito de conversar comigo, mas eu queria saber se você topa a gente fazer algo diferente semana que vem. Não restaurante chique. Não shopping. Algo que você goste. Futebol. Videogame. Você escolhe. Silêncio do outro lado. Depois, sério. Sério. Tem um campeonato de esportes na Vila Madalena sábado. Pensei em ir, mas é longe e caro e... Vamos, Ricardo disse imediatamente.
Eu te busco cedo. Passamos o dia. É seu programa. Mais silêncio. Então tão baixinho que quase não se ouvia. Legal, valeu, pai. Pai, não Ricardo, de pai. Era um começo pequeno, mas era um começo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Ricardo Almeida, o bilionário que tinha tudo e nada ao mesmo tempo, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. As semanas seguintes passaram de forma estranha para Ricardo. Estranha no bom sentido. Ele e Juliana começaram a se encontrar regularmente. Um café por semana se tornou 2. Depois almoços rápidos. Caminhadas no Ibirapuera aos domingos, com Lucas correndo na frente perseguindo pombas. Ricardo conheceu Sofia num desses domingos. Ela era magra, pálida, com olheiras profundas, mas tinha o mesmo sorriso caloroso de Juliana. Estava em cadeira de rodas naquele dia. As crises de lúpus a deixavam fraca demais para caminhar às vezes. Então você é o homem do bolo milagroso, Sofia disse apertando a mão dele. A Ju não para de falar de você. Juliana ficou vermelha. Sofia? O quê? É verdade. Sofia riu, depois tossiu. A tosse foi longa, dolorosa. Juliana imediatamente se ajoelhou ao lado da cadeira, oferecendo água, preocupada. Ricardo observou a cena. O amor entre as duas irmãs era palpável. A forma como Juliana cuidava de Sofia. Como Sofia tentava esconder a dor para não preocupar a irmã. Era lindo e triste ao mesmo tempo. 2 meses depois daquele primeiro café, Ricardo estava em seu escritório quando teve uma ideia. Era arriscada. Podia dar errado, mas ele precisava tentar. Ligou para Juliana. Preciso falar com você, pessoalmente. É importante. Tá tudo bem? A voz dela soou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Só preciso conversar. Pode vir aqui na empresa amanhã, na hora do seu almoço? Ela hesitou. Na sua empresa. Ricardo, eu não sei se... Por favor, confie em mim. Tá bom, 12h. No dia seguinte, Ricardo esperava ansioso. Tinha pedido à sua diretora de RH, Margarete, para estar presente. Quando Juliana chegou, visivelmente desconfortável no saguão luxuoso da Almeida Tech, ele a levou para uma sala de reuniões privada. Juliana, quero te fazer uma proposta. Ricardo começou. Ela imediatamente tensionou. Ricardo, eu já falei, eu não preciso de... Deixa eu terminar. Ele interrompeu suavemente. Não é caridade. É negócio. Você trabalha como caixa, certo? Ganha quanto por mês? 1.500. Ela disse desconfiada. E se eu te oferecesse um trabalho aqui? Um trabalho de verdade, com contrato, benefícios, plano de saúde para você, Lucas e Sofia? Os olhos de Juliana se arregalaram. Trabalho fazendo o quê? Ricardo, eu não tenho ensino superior. Eu não sei nada de tecnologia. Atendimento ao cliente, ele disse. A gente tem um setor que cuida dos nossos clientes corporativos. Resolve problemas, tira dúvidas, mantém relacionamento. Eu vi como você é com as pessoas, Juliana. Você tem algo que não se ensina em faculdade nenhuma. Empatia verdadeira. Você sabe ouvir, entender o que as pessoas realmente precisam. Isso vale ouro. Margarete, que estava sentada ao lado, assentiu. Eu li a descrição que o Ricardo me passou. Você parece perfeita para a vaga, Juliana. E ele tem razão. A gente pode ensinar processos, sistemas, técnicas, mas não dá para ensinar alguém a se importar de verdade. Quanto seria o salário? Juliana perguntou, a voz tremendo. 4.500 por mês, Ricardo disse. Mais benefícios. Plano de saúde completo, que cobre os remédios da Sofia. Vale refeição, vale transporte. Treinamento completo nos primeiros 2 meses. Juliana ficou pálida. Levou a mão à boca. 4.000 e... Ricardo, isso é 3 vezes o que eu ganho. Isso é o que a vaga paga, ele disse firmemente. Não é favor. É o salário padrão para a posição. Você vai trabalhar, vai ter metas, vai ter responsabilidades. Não é caridade disfarçada, Juliana. É uma oportunidade. As lágrimas começaram a cair. Juliana tentou limpá-las, mas elas continuavam vindo. Eu não sei o que dizer. Os remédios da Sofia custam quase R$1.000 por mês. Com o plano de saúde cobrindo, eu ia conseguir respirar. Pela primeira vez em anos eu ia conseguir respirar. Então diz que sim, Ricardo disse suavemente. Mas e se as pessoas acharem que eu tô usando você? Que conseguiu emprego porque a gente é amigo? Que se danem o que as pessoas acham, Ricardo disse, com uma veemência que a surpreendeu.
Você merece essa oportunidade. Você é inteligente, dedicada, tem talento. O resto a gente constrói. Juliana olhou para Margarete. Você acha mesmo que eu consigo? Margarete sorriu. Acho. E olha, eu sou direta. Se você não fosse boa, eu não apoiaria isso. Não importa quem Ricardo conhece. Meu departamento, minhas regras. Mas ele me contou sua história, suas circunstâncias. Como você cria seu filho sozinha e cuida da irmã doente. Isso mostra resiliência, gestão de crise, capacidade de lidar com pressão. São skills valiosas. Juliana respirou fundo. Então, sim. Aceito. Obrigada. Muito obrigada. Depois que Margarete saiu para preparar os documentos de contratação, Ricardo e Juliana ficaram sozinhos na sala de reuniões. Ela se levantou e, sem pensar, abraçou ele. Um abraço forte e apertado, cheio de gratidão e emoção. Ricardo hesitou por um segundo. Depois retribuiu. E sentiu algo se mexer dentro dele. Algo que ia além de amizade, além de compaixão. Algo perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo. Quando se separaram, havia algo diferente no ar. Uma tensão nova, elétrica. Ricardo, Juliana começou, mas parou sem saber como continuar. Eu sei, ele disse suavemente. E era verdade. Ele sabia. Os dois sabiam. Estava acontecendo algo entre eles. Algo que ia muito além de dois estranhos que se encontraram numa confeitaria. 6 meses se passaram. Juliana estava arrasando no trabalho. Os clientes a adoravam. Suas avaliações eram as melhores do departamento. Sofia estava melhor. Os remédios caros finalmente acessíveis através do plano de saúde. Lucas estava feliz, a mãe mais relaxada, menos estressada. E Ricardo estava se transformando. Via Gabriel todo fim de semana agora. Não em restaurantes chiques, mas em campeonatos de games, pizzarias baratas, parques. Conversavam de verdade, riam juntos. Lentamente, dolorosamente, mas consistentemente, estavam reconstruindo a relação. Mas a relação entre Ricardo e Juliana estava se tornando impossível de ignorar. Passavam cada vez mais tempo juntos. Jantares depois do trabalho que se estendiam por horas. Fins de semana no parque, onde Ricardo jogava bola com Lucas enquanto Juliana preparava piqueniques simples. Noites na casa dela, pequena, mas cheia de calor, onde ele ajudava Lucas com matemática enquanto Juliana cozinhava. Ricardo se pegou comparando cada mulher que conhecia com Juliana, e todas pareciam vazias, superficiais. As mulheres do seu círculo social, com suas roupas de grife e conversas sobre lugares caros, pareciam personagens de mentira perto da autenticidade de Juliana. Sua cobertura de 8 milhões começou a parecer uma prisão dourada, fria, vazia, sem vida. Ele preferia o apartamento apertado de Juliana, com móveis velhos e paredes que precisavam pintura, mas cheio de risadas, de amor, de vida real. Uma noite de outubro, Ricardo convidou Juliana e Lucas para jantar na sua cobertura. Queria compartilhar seu espaço com eles, mostrar que não tinha vergonha de quem eram ou de onde vinham, enquanto Lucas explorava fascinado o apartamento enorme. Mãe, tem 3 banheiros, 3. Ricardo e Juliana se encontraram na varanda, olhando São Paulo iluminada abaixo deles. Ricardo segurou a mão dela. Um gesto simples que fizeram dezenas de vezes, mas desta vez era diferente, carregado de algo mais. Juliana, eu preciso te dizer uma coisa. Ele começou, o coração batendo forte. Ela o olhou, os olhos grandes, expectantes. O quê? Nos últimos 6 meses, eu me tornei uma pessoa diferente. Uma pessoa melhor. Eu redescobri partes de mim que achei que estavam mortas. Lembrei o que significa sentir, conectar, me importar com alguém além de mim mesmo. Ele parou, respirou fundo. Eu me apaixonei por você, Juliana. Não por uma ideia romântica. Por você de verdade. Por sua força. Por sua gentileza mesmo depois de tudo que passou. Por como você ama o Lucas com uma pureza que eu tinha esquecido que existia. Por como você me faz sentir visto por quem eu realmente sou, não pelo que eu possuo. Juliana sentiu as lágrimas subirem. Ricardo, eu tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para o seu mundo. De que a diferença entre a gente seja grande demais. De que um dia você acorde e perceba que pode ter qualquer mulher, mulheres bonitas, educadas, do seu nível, e eu sou só eu. Ricardo segurou o rosto dela delicadamente entre as mãos. Meu mundo sem você é vazio e frio, Juliana. Não importa quantos milhões eu tenha.
Você acha que eu quero uma mulher que se adapte ao meu mundo? Eu quero construir um mundo novo com você. Um mundo real com amor verdadeiro, não aparências. E o Lucas? E se isso não der certo? Ele já está apegado a você. Se a gente terminar, vai quebrar o coração dele. Não vai terminar, Ricardo disse, com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu prometo. Vou estar aqui para cada aniversário, cada jogo de futebol, cada momento importante e não importante. O Lucas, ele já é mais meu filho do que se compartilhasse meu sangue. Ser pai não é DNA, Juliana. É escolher todos os dias estar presente. E eu escolho. E as pessoas? O que vão dizer? Que se danem as pessoas, Ricardo disse, ecoando as palavras de meses atrás. A vida inteira me preocupei com opiniões. Me casei com a mulher certa. Frequentei os lugares certos, construí o sucesso certo. E fui miserável. Com você, eu sou feliz. Eu sou real. E isso vale mais que qualquer opinião. Juliana olhou para ele, lágrimas escorrendo. Depois, sem palavras, se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início. Depois mais profundo, mais intenso. Anos de solidão, de dor, de luta, tudo se dissolvendo naquele momento. Dois mundos completamente diferentes se encontrando e, de alguma forma impossível, se encaixando perfeitamente. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu também te amo, Juliana sussurrou. Tenho medo, mas te amo. Vamos ter medo juntos, então, Ricardo disse sorrindo. De dentro do apartamento, ouviram Lucas gritar. Mãe, tem uma TV maior que a parede aqui. Podemos assistir Jurassic Park? Os dois riram, a tensão se quebrando. Vamos! Ricardo disse segurando a mão dela. Vamos assistir dinossauros com nosso filho. Nosso filho. As palavras soaram certas, naturais. E enquanto os três se aconchegavam no sofá gigante, Lucas entre eles, assistindo dinossauros na tela enorme, Ricardo percebeu algo fundamental. Isso era família. Não sangue, não dinheiro, não status. Apenas pessoas escolhendo amar umas às outras. E pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Almeida estava completo. Mas é claro que nada tão bonito poderia permanecer simples. O mundo de Ricardo notou o relacionamento e reagiu exatamente como Juliana temia. Começou com sussurros discretos no escritório, olhares de lado, conversas que paravam abruptamente quando Juliana entrava na sala. Ela tentava ignorar, manter a cabeça erguida, focar no trabalho, mas era difícil, muito difícil. Ouvi dizer que ela só conseguiu o emprego porque está com o chefe, uma colega disse no banheiro, sem saber que Juliana estava numa cabine. Aposto que nem terminou a faculdade. É óbvio que ela está interessada no dinheiro dele, outra respondeu. Mãe solteira, pobre, de repente arruma um bilionário? Por favor, é a história mais velha do mundo. Juliana saiu da cabine, o rosto em chamas. As duas mulheres empalideceram, mas não se desculparam. Apenas saíram rapidamente, deixando Juliana sozinha, tremendo de raiva e humilhação. A noite chorou nos braços de Ricardo. Elas têm razão, soluçou. Eu sou exatamente o que estão dizendo. Uma interesseira que usou o filho para fisgar um homem rico. Você não é nada disso, Ricardo disse com veemência, segurando-a firme. Você está comigo porque nos amamos. O resto é inveja, malícia, gente pequena com vidas vazias. Mas as coisas pioraram. Os sites de fofoca descobriram. Começaram a aparecer matérias. Bilionário da Tech namora ex-caixa de supermercado. De Cinderela a empresária. A escalada social de Juliana Costa. Mãe solteira fisga um dos solteiros mais cobiçados de SP. As fotos eram horríveis. Ricardo sempre impecável de terno. Juliana ao lado com roupas simples, claramente deslocada. As manchetes pintavam ela como uma oportunista, uma interesseira, uma mulher que usou o filho para conseguir um homem rico. Os comentários online eram piores, cruéis, venenosos, destrutivos. Óbvio que é interesseira. Que mulher dessas ia querer um bilionário por amor? Tadinho do ricaço, não vê que ela só quer o dinheiro dele. O filho nem é dele e ele vai acabar sustentando, patético. Uma caixa de supermercado? Ele podia ter qualquer modelo, qualquer empresária bem-sucedida e escolhe essa? Deve ser boa na cama. Juliana lia os comentários compulsivamente, cada palavra um corte. Ricardo implorava para ela parar de ler, mas ela não conseguia. Era como uma ferida que ela não parava de cutucar. Eles têm razão. Ela disse uma noite, a voz sem vida.
A gente vem de mundos diferentes demais. Isso nunca vai funcionar. Mas o pior ainda estava por vir. Patrícia, a ex-esposa de Ricardo, viu uma oportunidade. Sempre ressentida com o sucesso dele, sempre amarga com o divórcio, ela viu na situação a chance perfeita de ferir Ricardo onde mais doía. Chamou Gabriel para uma conversa séria e começou a envenenar o menino sistematicamente. Seu pai te abandonou, Gabriel. Ele nunca teve tempo para você, lembra? Mas agora, de repente, tem tempo para essa mulher e o filho dela. O que isso te diz? Ele está tentando substituir você. Substituir nossa família. Com uma mulher qualquer e um menino qualquer. Ele sempre quis um filho melhor. Um filho que não decepcionasse ele. E agora achou. Gabriel, com apenas 12 anos, não tinha defesas contra esse tipo de manipulação psicológica. As palavras da mãe ecoavam na cabeça dele, misturando-se com suas próprias inseguranças e mágoas antigas. Quando Ricardo ligou para confirmar o encontro do fim de semana, a resposta foi fria. Não quero ir. Gabriel, por quê? A gente estava se dando tão bem. Você tem outra família agora, né? Então vai ficar com eles. Não precisa fingir que se importa comigo. Do que você está falando? Eu me importo sim. Você é meu filho. Eu não quero falar com você. E não me liga mais. Gabriel desligou. Bloqueou o número do pai. Quando Ricardo tentou ir até a casa de Patrícia, ela não abriu a porta, gritando através do interfone que ele estava violando os termos do acordo de guarda. Ricardo voltou para casa destruído. Ligou para Juliana, a voz quebrada. Eu perdi ele. Perdi meu filho de novo. E dessa vez não sei se consigo recuperar. Juliana também estava destruída. A pressão era demais. Os comentários online. Os olhares no trabalho. A culpa de estar destruindo a relação de Ricardo com o filho dele. Uma semana depois, ela foi até o apartamento de Ricardo. Ele abriu a porta e imediatamente soube. Viu nos olhos dela. Não, ele disse à voz um sussurro desesperado. Por favor, não. Ricardo, a gente precisa conversar. Sentaram-se na sala. Juliana não conseguia olhar para ele. Isso não está funcionando, ela começou. As lágrimas já começando a cair. A gente vem de mundos diferentes demais. Eu estou arruinando sua vida. Você perdeu seu filho por minha causa. Não é por sua causa. É sim. A Patrícia está usando o nosso relacionamento para virar o Gabriel contra você. Os sócios da sua empresa devem estar preocupados com sua imagem. As pessoas no trabalho me tratam como piada. E o Lucas... Deus, Ricardo! O Lucas está tão apegado a você. Se a gente continuar e não der certo, vai quebrar o coração dele. Não vai não dar certo. Você não sabe disso. Ela explodiu, finalmente olhando para ele. Você não pode garantir. E eu não posso arriscar meu filho assim. Não de novo. Ele já foi abandonado pelo pai uma vez. Não posso deixar acontecer de novo. Eu não sou o pai dele. Ricardo disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu não vou abandonar vocês. Mas e se abandonar? Juliana sussurrou. E se daqui 1 ano, 2 anos, você acordar e perceber que cometeu um erro? Que a diferença entre a gente é grande demais? Que você pode ter alguém melhor? Alguém do seu mundo? Você é do meu mundo. Você é meu mundo. Não sou! Ela gritou. Eu sou uma caixa de supermercado que você salvou numa confeitaria. Você sentiu pena de mim e transformou essa pena em outra coisa, mas no fundo é só isso. Pena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a olhou e ela viu algo se quebrar dentro dele. Algo fundamental, essencial. É isso que você realmente acha? Ele perguntou, a voz baixa, perigosamente calma. Que tudo que sinto por você é pena. Eu não sei mais o que pensar. Juliana soluçou. Eu só sei que isso está errado. Que estamos machucando pessoas, que eu não consigo mais lidar com os comentários, com os olhares, com a sensação constante de não ser boa o suficiente. Então você vai embora. Eu vou. Por quanto tempo? Para sempre, Ricardo. Tem que ser para sempre. Não posso ficar indo e voltando. Não é justo com ninguém, principalmente com o Lucas. Ricardo se levantou, caminhou até a janela, as costas para ela. Ficou ali por um longo momento, os ombros tremendo. Quando se virou, seu rosto estava molhado de lágrimas, mas sua voz estava firme. Não, ele disse simplesmente. O quê? Não, eu não aceito isso. Passei 40 anos da minha vida me preocupando com o que os outros pensavam. Casei com a mulher certa.
Frequentei os lugares certos, construí o sucesso certo, e fui absolutamente miserável. Ele caminhou até ela, se ajoelhou na frente dela, segurou suas mãos. Com você, eu encontrei algo real. Com você e o Lucas, eu descobri o que significa ser verdadeiramente feliz. E você quer que eu desista disso porque algumas pessoas mesquinhas têm opiniões? Porque minha ex-mulher manipuladora está usando nosso relacionamento como arma. É seu filho, Ricardo. E eu vou recuperar meu filho, mas não desistindo de você. Lutando. Mostrando para o Gabriel que amor verdadeiro vale a pena lutar. Que família não é sangue, é escolha. Você acha que se eu te deixar agora, o Gabriel vai me respeitar? Não, ele vai me ver como o covarde que fui a vida toda. Ele respirou fundo. Juliana, eu te amo. Amo você de uma forma que não sabia que era possível. E sei que você me ama também. Então não desiste de nós, por favor. Juliana chorava, o corpo tremendo. Eu tenho tanto medo, Ricardo. Eu também. Estou apavorado. Mas vamos ter medo juntos. Vamos enfrentar isso juntos. E se não der certo? E se der? Ele rebateu. E se a gente for corajoso o suficiente para lutar por isso e funcionar? E se a gente construir algo lindo, real, duradouro? Você vai jogar fora essa chance por causa de e se? Juliana olhou para ele. Esse homem que tinha tudo, mas escolheu ela. Esse homem que poderia ter qualquer pessoa, mas queria só ela. Esse homem que amava seu filho como se fosse dele. O que a gente faz? Ela sussurrou. A gente luta, Ricardo disse. Eu vou fazer uma coletiva de imprensa. Vou falar abertamente sobre nós, sobre nosso relacionamento. Vou enfrentar as críticas de frente, sem vergonha. Ricardo, isso vai criar polêmica? Vai incomodar gente? Ótimo, que incomode. Eu não vou mais viver minha vida com medo de opiniões. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você está comigo? Juliana fechou os olhos, respirou fundo. Pensou no Lucas, pensou em Sofia. Pensou em todas as vezes que tinha sido forte, que tinha enfrentado o impossível e sobrevivido. Pensou em Ricardo, em como ele a fazia sentir vista, valorizada, amada. Estou, ela sussurrou. Estou com você. Ele a puxou para um abraço apertado, ambos chorando, ambos tremendo, ambos apavorados, mas juntos. Vamos fazer isso do jeito certo, Ricardo disse, sem vergonha, sem pedir desculpas. Vamos mostrar para todo mundo que amor real não conhece classe social, não conhece conta bancária. Apenas existe. E pela primeira vez em semanas, Juliana sentiu esperança. Porque às vezes o amor não é sobre escolher o caminho fácil. É sobre escolher o caminho certo, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. 2 semanas depois, Ricardo organizou uma coletiva de imprensa. Sua equipe de comunicação ficou horrorizada. Senhor Almeida, isso é um suicídio profissional, disse seu diretor de marketing. Falar publicamente sobre vida pessoal, sobre relacionamento polêmico. Os acionistas vão surtar. Que surtem, Ricardo respondeu calmamente. Convoque a imprensa. Quero todo mundo lá. Grandes veículos, sites de fofoca, todos. A notícia de que Ricardo Almeida faria um pronunciamento importante se espalhou rapidamente. Jornalistas especularam. Seria sobre a empresa? Uma fusão? Uma crise? Ninguém esperava o que veio. No dia da coletiva, o auditório da Almeida Tech estava lotado. Câmeras, repórteres, fotógrafos. Ricardo entrou sozinho, sem assessores, sem roteiro preparado. Apenas ele, um microfone e a verdade. Juliana estava nos fundos da sala, escondida, as mãos trêmulas. Sofia ao seu lado segurando sua mão. Você é corajosa, Sofia sussurrou. Vocês dois são. Ricardo começou a falar. Boa tarde a todos. Sei que esperavam um anúncio corporativo, mas o que tenho a dizer hoje é pessoal. Muito pessoal. Silêncio absoluto na sala. Câmeras focaram nele. Nas últimas semanas, minha vida pessoal virou entretenimento público. Manchetes, fofocas, especulações. Normalmente eu ignoraria, mas não desta vez, porque desta vez as mentiras não estão machucando apenas a mim. Estão machucando a mulher que eu amo. Murmúrios na sala. Flashes de câmeras disparando. Meu nome é Ricardo Almeida. Sou o CEO de uma empresa de 3 bilhões de reais. Moro numa cobertura de 8 milhões. Uso relógio de 200 mil. Mas sabe o que mais? Eu cresci pobre. Muito pobre. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Meu pai era operário de fábrica. Minha mãe, faxineira.
Morávamos num apartamento de 40 metros quadrados no Tatuapé. Eu dormia no sofá, usava roupa de brechó, comia o que tinha, e minha mãe fazia bolos caseiros nos meus aniversários, porque os de confeitaria eram caros demais. Mais silêncio. As pessoas prestavam atenção de verdade agora. Construí tudo o que tenho do zero. Trabalhei desde os 14 anos. Estudei à noite, lutei. E esqueci de onde vim. Esqueci quem eu era. Me casei com a mulher errada pelos motivos errados. Perdi meu filho no processo. Me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu costumava odiar. Frio, distante, obcecado com dinheiro e status. Ricardo olhou diretamente para as câmeras. Até que há 8 meses, entrei numa confeitaria e vi uma mãe cancelando o bolo de aniversário do filho. Vi a vergonha no rosto dela, a resignação nos olhos da criança. E me vi. Vi o menino que fui. Vi minha mãe. E lembrei. Ele respirou fundo. Aquela mulher é Juliana Costa. Mãe solteira, trabalhava como caixa de supermercado. Vocês a pintaram como interesseira, oportunista, caçadora de fortunas. Deixa eu contar a verdadeira história dela. E contou. Contou sobre o pai do Lucas que abandonou ela. Sobre os pais que morreram em acidente. Sobre a irmã com lupus. Sobre trabalhar turnos duplos para pagar remédios. Sobre manter a dignidade mesmo quando a vida a quebrava todos os dias. Eu ofereci pagar o bolo. Ela recusou. Disse que não precisava de caridade. Tive que implorar. E mesmo assim, só aceitou como empréstimo. Porque ela tem algo que muito rico por aí não tem, caráter. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo, mas ele não as limpou. Depois eu a contratei. E sim, somos amigos. Mas não foi favor. Ela é a melhor profissional do departamento dela. Tem as melhores avaliações. Os clientes a adoram. Ela conquistou aquele emprego por mérito, não por conhecer o chefe. Ele fez uma pausa. E sim, eu me apaixonei por ela, profundamente. Ela me ensinou o que significa ser humano de novo. Me ensinou que sucesso sem conexão é vazio, que dinheiro sem amor é prisão. O filho dela, Lucas, me mostrou o que significa ser pai de verdade. Não um caixa eletrônico que aparece quinzenalmente, mas alguém presente, que brinca, que ajuda com lição, que se importa. Sua voz ficou mais firme, mais forte. Se a sociedade paulistana tem problema com eu amar uma mulher real em vez de um troféu, problema é de vocês. Se vocês não conseguem entender que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, problema é de vocês. Se vocês acham que eu deveria estar com alguém do meu nível, deixa eu esclarecer. Juliana Costa está acima do meu nível. Ela é corajosa, gentil, forte e autêntica, e eu tive sorte de ela me dar uma chance. Ricardo olhou para onde Juliana estava escondida. Ela estava chorando, mas sorrindo também. Juliana, se está me assistindo, eu te amo. Amo você e o Lucas. E vou passar o resto da minha vida provando que vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Para quem está atacando ela online, nos sites, nos comentários, vocês estão atacando uma mãe que luta todos os dias para dar uma vida melhor ao filho. Vocês deveriam ter vergonha. Ele terminou olhando diretamente para as câmeras. Esta coletiva acabou. Não vou responder perguntas. Disse o que tinha que dizer. E se alguém tiver problema com minhas escolhas pessoais, a porta é aquela ali. E saiu sob silêncio atordoado, depois aplausos esparsos que foram crescendo. A coletiva viralizou em minutos. O vídeo tinha milhões de visualizações em horas. Os comentários explodiram. Alguns ainda eram cruéis, cínicos, mas a maioria era diferente. Chorando aqui. Isso é amor de verdade. Um bilionário que não esqueceu de onde veio. Respeito. Que homem. Defender a mulher que ama assim, publicamente. Lindo! Sou mãe solteira também. Me senti vista. Obrigada por isso. Nunca fui fã de rico, mas esse cara é gente boa. Cartas começaram a chegar. E-mails, mensagens, de pessoas comuns, gente que se identificou com a história. Mães solteiras que choraram se sentindo representadas. Pessoas que cresceram pobres e se viram na narrativa de Ricardo. Mas a resposta mais importante veio 3 dias depois. Ricardo estava no escritório quando sua assistente entrou, pálida. Senhor Almeida, tem alguém na recepção querendo falar com o senhor. Senhora marcada. Mas eu acho que deveria atender. Quem é? Seu filho, senhor, Gabriel. O coração de Ricardo parou. Ele desceu correndo as escadas. Não esperou o elevador até a recepção. Gabriel estava lá.
12 anos com a mochila da escola, olhos vermelhos como se tivesse chorado. Oi, pai, disse o menino, a voz pequena. Ricardo se ajoelhou na frente dele. Como você... Eu vi o vídeo. Da coletiva. A mãe não queria me mostrar, mas todo mundo na escola estava falando. Aí eu procurei e assisti. E... você realmente ama ela? Gabriel perguntou. A Juliana. Amo muito. E o Lucas? Você realmente quer ser pai dele? Ricardo respirou fundo. Honestidade, sempre honestidade. Quero. Mas, Gabriel, você precisa entender. Isso não significa que eu te amo menos, nunca. Você é meu filho. Sempre vai ser. Eu fui um pai horrível durante muito tempo. E tô tentando consertar. Mas você sempre, sempre vai ser meu filho. Gabriel ficou quieto por um momento. Depois a mãe disse que você me substituiu. Que arrumou uma família nova porque eu não era bom o suficiente. A raiva queimou dentro de Ricardo, mas ele controlou. Não era a hora. Olha para mim, Gabriel. O menino olhou. Você é bom o suficiente. Sempre foi. O problema nunca foi você. Fui eu. Eu que não estava presente. Eu que escolhi trabalho em vez de você. E eu sinto muito. Muito mesmo. Mas não substituí você. Ninguém substitui você. Mas você vai casar com ela? Talvez um dia. Se ela aceitar. Mas sabe o que isso significa? Significa que você vai ter um irmão. O Lucas. Ele é legal, Gabriel. Gosta de videogame, de futebol, de dinossauros. Eu acho que vocês iam se dar bem. Gabriel considerou isso. Ele tem quantos anos? 7. Bebê, então, Gabriel disse, mas um pequeno sorriso apareceu. É, mas um bebê legal. Silêncio. Depois Gabriel deu um passo à frente e abraçou o pai. Apertado. Ricardo o abraçou de volta, lágrimas escorrendo. Eu sinto saudade de você, pai. Gabriel murmurou. De verdade. Eu também, filho. Todo dia. Ficaram assim por um longo momento. Quando se separaram, Gabriel limpou os olhos. Posso conhecer ela? A Juliana. E o Lucas? Ricardo sorriu através das lágrimas. Quando você quiser. Sábado? Sábado é perfeito. Aquela noite, Ricardo ligou para Juliana e contou tudo. Ela chorou de alegria. Ele quer nos conhecer, Ju. Meu filho quer conhecer vocês. A gente vai adorar conhecer ele, Juliana disse. O Lucas já quer um irmão mais velho faz tempo. Irmão. Ricardo repetiu, testando a palavra. Gostou como soou. Sábado chegou ensolarado. Marcaram num parque, terreno neutro. Ricardo chegou com Gabriel. Juliana com Lucas. No início foi estranho, desconfortável. Gabriel desconfiado, Lucas tímido. Mas então Lucas viu que Gabriel tinha um boné do Palmeiras. Você gosta do Palmeiras? Lucas perguntou animado. Gosto. Por quê? Eu também. Eu assisto todos os jogos com a minha mãe. E pronto. Crianças têm essa facilidade. Em minutos estavam jogando bola, rindo, discutindo sobre jogadores. Ricardo e Juliana sentaram num banco, assistindo. Está acontecendo, Juliana sussurrou. Realmente está acontecendo. Uma família, Ricardo disse. Estranha, não tradicional, mas nossa. Nossa, ela repetiu, encostando a cabeça no ombro dele. E enquanto o sol brilhava sobre São Paulo, enquanto duas crianças de mundos completamente diferentes se tornavam irmãos, Ricardo Almeida entendeu algo fundamental. Felicidade não era dinheiro, status, poder. Era isso, esse momento. Essas pessoas. Isso era tudo. Um ano depois daquela coletiva de imprensa que mudou tudo, Ricardo e Juliana se casaram. Não foi na catedral imponente com 1000 convidados da alta sociedade. Foi numa igreja pequena e simples no Jabaquara. A mesma igreja onde os pais de Juliana tinham se casado 30 anos antes. 40 pessoas. As pessoas que realmente importavam. Sofia foi a madrinha. Linda num vestido azul claro, ainda frágil, mas sorrindo. O lúpus estava controlado com os tratamentos adequados que o plano de saúde finalmente permitia. Gabriel e Lucas foram pajens juntos, praticamente irmãos já naquele ponto, rindo enquanto carregavam as alianças. Quando o padre perguntou se Ricardo aceitava Juliana como esposa, ele não apenas disse sim. Disse, aceito com todo o meu coração para sempre. E quando chegou a hora de Juliana responder, ela olhou para Ricardo com lágrimas nos olhos e disse, você me salvou quando eu mais precisava. Não com dinheiro, mas com gentileza. Aceito passar o resto da vida te mostrando que você também me salvou.
Não houve festa cara em hotel 5 estrelas. Fizeram um churrasco simples no pequeno salão da igreja. Cerveja em isopor, salgadinhos, bolo caseiro feito pela vizinha de Juliana. Ricardo, de jeans e camisa social sem gravata, assou carne ao lado do pai de um amigo do Lucas. Conversaram sobre futebol, sobre a vida, sobre coisas normais. Você é bem diferente do que eu imaginava, o homem disse. Quando a Juliana contou que ia casar com um bilionário, achei que você seria metido. Ricardo riu. Já fui, mas casei com a mulher certa. Ela me consertou. A melhor parte da festa foi quando Gabriel e Lucas fizeram um discurso improvisado. Gabriel pegou o microfone nervoso. Oi, gente. Eu sou o Gabriel, filho do Ricardo. E eu queria dizer uma coisa. Ele olhou para o pai e depois para a Juliana. Quando meu pai conheceu a Juliana, eu fiquei com raiva. Achei que ele estava me trocando. Mas eu estava errado. Sua voz tremeu um pouco. A Juliana não roubou meu pai. Ela devolveu ele. O pai que eu tenho hoje, que vem em todos os meus jogos, que me liga todo dia, que realmente conversa comigo, esse pai eu não tinha antes. E o Lucas, ele olhou para o irmão mais novo. É o melhor irmão que eu podia ter pedido. Não tinha um olho seco no salão. Depois foi a vez de Lucas. Aos 8 anos ele subiu numa cadeira para alcançar o microfone. Eu sempre quis ter um pai, disse ele com aquela sinceridade devastadora das crianças. E agora eu tenho o melhor pai do mundo. O tio Ricardo, quer dizer, o pai, ele brinca comigo, me ajuda com a lição, vai nos meus aniversários. E ele ama minha mãe de um jeito que faz ela feliz. Ela chora menos agora. Ela sorri mais. Então, obrigado, pai, por escolher a gente. Ricardo estava soluçando abertamente. Juliana também. Gabriel e Lucas desceram e os 4 se abraçaram. Uma família estranha e perfeita. Mas a noite mais importante ainda estava por vir. Depois do casamento, Ricardo tinha algo planejado. Na segunda-feira seguinte, chamou Lucas para uma conversa séria. Juliana e Gabriel estavam lá também. Ricardo se ajoelhou na frente de Lucas, agora com 8 anos, olhos curiosos e confiantes. Lucas, eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. O quê? Você sabe que eu casei com sua mãe, né? E que eu te amo muito? Eu sei. Eu também te amo, pai. O coração de Ricardo apertou. Lucas já o chamava de pai naturalmente, sem hesitação. Eu queria saber se você deixaria eu te adotar oficialmente, legalmente, para que nos documentos, no papel, eu seja seu pai de verdade. Não só no coração, mas em tudo. Lucas piscou processando. Isso significa que você vai ficar para sempre? Que nunca vai embora? Significa exatamente isso. Significa que eu prometo estar aqui para cada aniversário, cada Natal, cada dia difícil, cada conquista. Significa que sou seu pai. Para sempre. Lucas olhou para a mãe, que estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Depois para Gabriel, que acenou encorajadoramente. Depois de volta para Ricardo. Mas eu tenho um pai de verdade. Lucas disse sério. Ele foi embora quando eu era bebê. A mãe disse que ele não me quis. Eu sei, Ricardo disse suavemente. E sinto muito que ele tenha sido burro demais para ver o filho incrível que perdeu. Mas ele te deu uma coisa, a vida. E eu vou te dar o resto. Amor, presença, apoio. Ser pai não é fazer um bebê, Lucas. É escolher todo santo dia estar presente. E eu escolho você. Sempre vou escolher você. Lucas se jogou nos braços de Ricardo. Então sim, sim. Quero que você seja meu pai de verdade. E naquele abraço, naquele momento, a família se completou de verdade. 5 anos se passaram desde aquele dia na confeitaria. Ricardo vendeu a cobertura de 8 milhões. Comprou uma casa aconchegante de 3 quartos em Pinheiros, perto de um parque onde Lucas jogava futebol aos fins de semana. Não era mansão, não era ostentação. Era lar. Reduziu suas horas de trabalho pela metade. Delegou mais, confiou mais na equipe, priorizou estar presente. Ainda era CEO, ainda era bem-sucedido, mas não era mais escravo do sucesso. Todos os dias saía do trabalho às 5 para jantar com a família. Ajudava Lucas, agora com 13 anos, com matemática. Conversava com Gabriel, com 17, sobre faculdades e futuro. Cozinhava com Juliana, riam juntos, viviam de verdade. Juliana tinha crescido na empresa. Era gerente de atendimento agora, liderando uma equipe de 15 pessoas. Ganhava bem, tinha autonomia. Era respeitada pelo seu trabalho, não por ser esposa do chefe. Tinha provado seu valor 1000 vezes. Sofia morava com eles.
O lupus estava controlado e ela trabalhava como professora de inglês online. Nos fins de semana, cuidava dos meninos quando Ricardo e Juliana queriam um tempo sozinhos. Gabriel tinha se tornado um irmão mais velho incrível, protetor presente, ensinando Lucas sobre música, games, vida. Passava metade da semana com Ricardo e Juliana, metade com Patrícia. Não era perfeito, mas funcionava. Numa tarde de domingo, 5 anos depois daquele encontro na confeitaria, a família estava reunida na cozinha. Ricardo fazia panquecas. Tinha aprendido a cozinhar, uma das muitas mudanças. Juliana preparava café. Sofia lia jornal. Gabriel e Lucas disputavam videogame na sala. Lembram daquele dia? Juliana disse de repente, olhando para Ricardo. Na confeitaria? Como se fosse ontem. Ricardo respondeu, virando uma panqueca. Às vezes eu penso, e se eu não tivesse ido naquele dia? E se tivesse cancelado por telefone? E se você não tivesse entrado na confeitaria naquela hora exata? Ricardo largou a espátula e abraçou ela por trás. Eu acho que o universo teria encontrado outro jeito de nos juntar, porque algumas conexões são inevitáveis, não por destino ou magia, mas porque duas pessoas se reconhecem como lar. Brega, Sofia disse, mas estava sorrindo. É brega mesmo, Ricardo concordou rindo. Mas é verdade. Naquela noite, depois que todos dormiram, Ricardo e Juliana sentaram na varanda com vista para o bairro. Não era vista de toda São Paulo como na cobertura antiga. Era vista da rua deles, das casas dos vizinhos, da vida real. Você se arrepende? Juliana perguntou de repente. De ter desistido da cobertura cara, dos eventos chiques, daquela vida toda. Ricardo nem precisou pensar. Nem por um segundo. Aquela vida era prisão, Ju. Bonita, dourada, mas prisão. Isso aqui, ele gesticulou para a casa, isso é liberdade. Isso é real. Eu te amo, ela disse simplesmente. Eu te amo mais, ele respondeu. Impossível. Vou provar. E se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, duas pessoas de mundos completamente diferentes que construíram um mundo novo juntos. A história de Ricardo e Juliana se tornou conhecida em São Paulo. Não como conto de fadas, mas como lembrete. Lembrete de que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, de que amor verdadeiro não conhece classe social, de que às vezes tudo o que se precisa para mudar uma vida é um momento de gentileza humana. Ricardo mudou a forma como fazia negócios. Criou um programa na empresa para contratar pessoas de origens humildes, dando oportunidades a quem o sistema normalmente excluía. Ofereceu bolsas de estudo, mentorias, chances. Juliana se tornou diretora do programa, usando sua própria experiência para identificar talentos onde outros só viam impossibilidade. Centenas de pessoas conseguiram empregos, conseguiram mudar de vida, conseguiram sonhar de novo. Mas mais importante que isso, eles construíram uma vida baseada numa lição aprendida naquela confeitaria, que a verdadeira riqueza não se mede em reais ou status. Se mede em momentos compartilhados, em lágrimas secadas, em abraços apertados, em risadas de crianças, em promessas cumpridas. Se mede na escolha diária de ver a humanidade nos outros e responder com a própria. E tudo tinha começado com um bolo de aniversário cancelado e um estranho que decidiu lembrar de onde veio. Deixe seu like se você acredita que a gentileza pode mudar o mundo um gesto de cada vez. Comente se você também já ajudou um desconhecido ou foi ajudado num momento difícil. Compartilhe esta história para lembrar que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe ou status. Porque às vezes, as histórias mais bonitas começam nos momentos mais simples. Um bolo cancelado. Uma criança tentando não chorar. Uma mãe mantendo a dignidade mesmo quando o coração se rompe. E um estranho que decide lembrar sua própria humanidade. Porque no final o que nos define não é quanto possuímos, mas quanto estamos dispostos a compartilhar.